Sejam bem-vindos ao canal, vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu vou tentar passar algumas dicas para vocês na hora de escolher um mouse para jogar. Dicas essas que eu aprendi durante todos esses vídeos que eu fiz de reviews de mouse, todos esses testes. Eu testei vários mouses de diferentes formatos, tamanhos, sensores, enfim. E eu gostaria de passar isso para vocês hoje. Bom, antes de começar, eu gostaria de dizer que tudo que eu vou falar aqui são opiniões minhas, não é nenhuma verdade absoluta. Você mesmo pode ter outras opiniões a respeito de tudo que eu vou falar aqui. E esse vídeo é mais para aquela pessoa que quer comprar um mouse e não sabe nem por onde começar. Bom, para esse vídeo, vamos tomar algumas medidas como referência. As medidas que eu vou levar em consideração são o comprimento da sua mão, que é medida do dedo médio até o início do seu punho, e a largura, que é medida mais ou menos daqui, ó, na palma da mão, de um lado até o outro, não levando em consideração o seu dedão. A título de comparação, a minha mão é o seguinte, tem 19 centímetros de altura e 9 de largura. Vamos dividir um pouquinho também em relação a tamanhos da mão, médio, uma mão grande, uma mão pequena, enfim. Para esse vídeo eu vou considerar uma mão grande que tem acima de 21 centímetros de altura e 10 de largura. Uma mão pequena vamos definir como menos de 18 centímetros de altura e 8 de largura. E uma mão média fica entre essas medidas aí. Menos de 21 e mais de 18 de altura e entre 8 e 10 de largura. Só para a gente ter algumas medidas para fazer umas referências dos tamanhos dos mouses. Bom, outra coisa que a gente tem que levar em consideração são as pegadas que existem, as mais padrões, digamos assim, porque com certeza tem pessoas que não usam elas, juntam duas delas, tem variações e cada um tem a sua, mas as três principais são a pegada palm, a pegada claw, que é a garra, e a pegada fingertip. Bom, e o ponto mais importante que diferencia uma pegada da outra, na minha opinião, seria os pontos de apoio, ou seja, onde que você segura o mouse, os pontos que te dão firmeza para fazer a movimentação do mouse, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, então vamos lá. Estou aqui com o meu mouse que eu uso atualmente, que é o G305. Vou mostrar para vocês as pegadas. Primeiro a pegada palm. Essa pegada que você abraça todo o mouse com a palma da mão. Ou seja, o seu principal ponto de apoio é a sua palma da mão, por isso a pegada palm, por isso o nome palm. Ou seja, o seu dedão fica livre, o seu dedão anelar fica livre. Normalmente, isso também não é regra, as pessoas que usam a pegada palm usam um nível de DPI um pouco mais baixo. A movimentação vai se dar no seu braço inteiro, no seu antebraço inteiro. Então você consegue uma precisão maior quando você tem um nível de DPI um pouco menor. Outra pegada é a pegada claw, que é a garra, onde você dobra os seus dois dedos aqui, fica mesmo tipo uma garra. E os principais pontos de apoio são a sua palma da mão um pouco mais abaixo, onde você vai encostar bem aqui atrás do mouse, o seu dedão e o seu anelar, um de cada lado do mouse, nas laterais do mouse, para dar uma firmeza. Como você tem um movimento um pouco mais suave, um pouco mais preciso, você consegue usar níveis de DPI um pouco maior. De novo, isso não é regra, cada um usa o nível de DPI mais confortável para você. E a última pegada é a pegada fingertip, que é onde você fica com os dedos um pouco mais esticados e a sua mão quase não encosta no mouse. Os principais pontos de apoio dessa pegada são o dedão e o anelar, um de cada lado do mouse. E você tem uma movimentação bem precisa também. Esse dedo mindinho, ele também serve para apoiar nessa lateral. Bom, levando isso em consideração, eu vou mostrar alguns mouses para vocês que podem te atender melhor dependendo da sua pegada e do tamanho da sua mão. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Eu mudei um pouquinho aqui o ângulo da câmera só para eu poder mostrar ou olhar o meu monitor aqui, mostrar um pouquinho para vocês. Eu tô com alguns sites abertos aqui, nada de propaganda. Eu só abri o site da Kabum porque eu acho que é um site que tem bastante tipos, modelos de mouses que daria para mostrar melhor para vocês, mas tem outros sites que eu abri aqui. Por exemplo aqui, um dos mouses muito utilizados por jogadores pro players, que é esse mouse aqui da Zowie. Abri aqui a galeria do mouse. Vocês estão vendo o formato do mouse. Ele tem uma barriguinha mais alta bem no centro do mouse, bem aqui, uma parte mais alta, bem no centro mesmo. Isso quer dizer que é um mouse para quem utiliza a pegada palm, fica mais confortável para quem usa palm. Lembrando que isso não é uma verdade absoluta, cada um pode ter uma opinião diferente, pode se sentir confortável de usar mouses que normalmente não são para certos tipos de pegada. Então isso aqui é mais para quem quer comprar um mouse e não sabe por onde começar. Então vamos lá. Então esse tipo de formato de mouse seria mais para quem usa pegada palm. Outro mouse que o pessoal usa bastante também, que é o da Razer, o Death Aid,
Raider Elite. Não só Elite, mas outros mouses da Razer também tem esse tipo de formato. Aqui, ó, tá dando pra ver essa barriguinha maior no centro. Normalmente é pra quem usa pegada palm. Vamos dar uma olhada em relação ao tamanho do mouse. Vamos aqui nas especificações da Razer. Aqui ele tá falando que ele tem uma altura de 127 milímetros, quase 13 centímetros de comprimento. Comprimento mesmo, a parte maior do mouse. Ele tem também uma largura de 70 milímetros ou 7 centímetros e uma altura de 4,4 centímetros. Essa altura aqui. 44 milímetros. Eu considero esse mouse grande. Lembra daquelas medidas que eu falei para vocês no início do vídeo? Só a título de comparação, um mouse com essas dimensões, na minha opinião, seria para quem tem uma mão um pouco maior. No caso da pegada palm. Mais uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês. Quem usa a pegada palm, ele se sente confortável com mouses um pouco maior do que as pessoas que utilizam as outras pegadas, fingertip e claw. Normalmente, quem usa fingertip e claw se sente mais confortável com mouses um pouco menores. E no caso aqui do mouse da Razer, ele tem o formato de pegada palm, então a sua mão não precisa ser tão grande para poder usar ele confortavelmente. E caso você queira usar esse mouse com as outras duas pegadas, você se sentiria mais confortável caso você tenha uma mão um pouco maior. Esse mouse aqui ele pesa 105 gramas. Em relação a peso, é mesmo do seu gosto, se você gosta ou não de mouses um pouco mais pesados. Eu gosto de mouses um pouco mais leves. Para mim, no máximo 100 gramas. Um mouse de 100 gramas já está ali no limite para eu achar bom ou não usar o mouse em relação ao peso. Vamos voltar aqui no mouse da Zowie. Deixa eu ver se eu acho as dimensões aqui, ó. Esse mouse aqui da Zowie, ele tem uma largura um pouco menor, 64 milímetros, e um comprimento um pouco maior, 1 milímetro a mais. Se você tiver uma mão um pouco mais fina, sua palma da mão, você vai conseguir usar esse mouse tranquilo. Bom, entrei aqui no site da Logitech, nesse mouse que eu utilizo, o G305. Não tem uma foto de lado mesmo, um pouquinho melhor de se visualizar, mas enfim. Vou mostrar aqui no meu mouse mesmo. Vocês estão vendo que ele é um mouse que ele não tem uma altura muito relevante igual os outros dois mouses que eu mostrei para vocês. Ele é um mouse bem baixo mesmo e a altura maior que ele tem fica mesmo um pouquinho nessa parte de trás, ó, um pouquinho mais para trás do mouse. Os outros dois eles ficavam bem aqui no meio, a parte mais alta deles. Então esse tipo de mouse, vou mostrar outros aqui para vocês. Por exemplo, esse aqui também, ó, da HyperX, o Pulse Fire Surge, ele tem uma altura menor e a sua altura maior fica um pouquinho mais para trás do mouse, mais longe dos botões. Pessoas que usam pegada fingertip e claw se sentem mais confortáveis com esse tipo de mouse. Por quê? Normalmente essas duas pegadas, a sua palma da mão ela fica um pouco mais em pé, digamos assim. Então, ele vai ficar mais confortável se a altura maior do mouse for um pouco mais para trás. Espero que esteja dando para entender aí o que eu estou falando aqui, mas enfim, vamos continuar. Então, mouses com a parte mais alta um pouco mais para trás ficam mais confortáveis com pegadas claw e fingertip. Vamos dar uma olhada nas dimensões do G305. Ó, tá falando aqui que a altura, né, o comprimento dele é de 116 milímetros, ou seja, ele tem pouco mais de 1 centímetro a menos do que o mouse da Razer e da Zowie. A largura dele também é bem baixa, 62 milímetros, e a altura, eu falei que ele é um pouco mais baixo, é de 38 milímetros. Menos de 4 centímetros, então ele é bem baixo. Essas dimensões são para quem tem mãos um pouco menores. Para você utilizar a pegada palm nesse tipo de mouse, mouses pequenos, dependendo do tamanho da sua mão, não fique muito confortável. Se você tem uma mão pequena, tudo bem, mas se sua mão for um pouco maior, não vai ficar confortável, vai te atrapalhar, não é legal. O peso dele, para mim, tá no limite ali de ser pesado ou não, 99 gramas. Bom, tem um outro tipo de mouse que também é muito comum, que são os mouses que tem o apoio para o dedo anelar. Tem tipo um apoio mesmo do lado do botão direito, onde você consegue descansar o dedo. Uma observação, eu já utilizei esse tipo de mouse, como eu uso uma pegada fingertip, eu não achei confortável. Na minha opinião, essa abinha aqui do lado seria mais para quem usa a pegada palm, onde o seu apoio seria mesmo na palma da mão, você não usaria muito o dedo anelar para apoiar do lado do mouse, e para mim não foi muito confortável de usar. Esse mouse aqui que eu abri mesmo da Redragon, aqui tem as dimensões dele, ó, 74 milímetros ou 7,4 centímetros de largura, então ele é um mouse bem largo, é para mãos grandes mesmo. 12,7 centímetros de comprimento, que é igual a da Razer, 3,9 centímetros de altura. Vamos dar uma olhada na lateral dele, na visão lateral dele. Ele não é um mouse muito alto,
Então creio que esse tipo de mouse ficaria mais confortável para quem usa a pegada claw, porque a parte mais alta, vocês estão vendo aqui, ele é um pouco mais para trás do mouse, não é muito centralizado. Bom, agora vamos para outra parte do vídeo, que são os sensores. Como todo produto no mercado, existem sensores de entrada, sensores intermediários e sensores top de linha. Vou mostrar alguns para vocês que eu tenho conhecimento, que eu já testei mouses com eles e eu consegui separar os sensores entre entrada, intermediário e top de linha. Por exemplo, esse da HyperX. Ele utiliza o sensor PMW3310. Ele é um sensor que há muito tempo atrás foi top de linha. É o mesmo sensor usado no mouse da Zowie, que muitos pro players usam, né? Só que hoje em dia já existem sensores melhores. Então esse sensor aqui ele é considerado intermediário. Outro sensor que também é considerado intermediário é o PMW3330, que é tipo uma evolução do 3310, eu acho que é isso. 3325 também é considerado intermediário, só que é um intermediário quase de entrada, tá um pouquinho ali mais abaixo. 3320, enfim, 3327. Bom, aqui um sensor top de linha, que é o PixArt PMW3389. Ele consegue chegar aí a um nível de DPI um pouco mais alto e no geral, né, consegue ter um rastreio melhor. Outro sensor que eu também utilizei bastante é o 3360, também é top de linha. E outros sensores, por exemplo, o próprio da Logitech, o Prodigy. E esse próprio sensor aqui desse mouse, que é um sensor Hero, é top de linha, só que com uma eficiência energética maior, por isso que ele consegue ser wireless. Então existem algumas variações desses sensores, que mesmo não tendo o nome propriamente dito 3360, por exemplo, ainda assim é top de linha. Esse mesmo Prodigy, eu gostei bastante de usar, não vi diferença dele pro 3360. Os sensores da Razer, atualmente todos os mouses fabricados pela Razer são top de linha. Antigamente tinham sensores um pouco mais intermediários, mais baratos. Eles não levam o nome propriamente dito do sensor, né? Porém são sensores muito bons. E dando uma dica para vocês, dando mais uma dica para vocês, se o sensor for bom, a marca vai colocar ele em algum lugar da caixa, em algum lugar do anúncio do mouse. Isso é um marketing positivo para o produto. Se o sensor não for bom, vocês podem ver que ele vai estar escrito apenas sensor óptico ou sensor a laser, não vai estar o modelo, porque ele é um sensor de entrada. Então a marca meio que quer esconder o sensor, só vai colocar ali os níveis de DPI que o mouse consegue chegar, mas não vai ter o nome dele. Então isso é uma dica importante na hora de você comprar um mouse. Outra característica importante também que você deve levar em consideração é o fio. Existem basicamente dois tipos de fios de mouses: os fios de borracha e os fios trançados. O de borracha, que é mais comum, né, tem uma proteção um pouco menor, e os trançados, que eles são um pouquinho mais resistentes. Normalmente fios trançados, ele tem uma resistência maior a movimentos do mouse, ou seja, ele pode, lembrando, pode atrapalhar a movimentação do mouse. Atualmente, né, as marcas maiores, eles já estão fabricando mouses com um fio trançado. Mesmo trançado, seria um fio um pouco mais maleável, que não vai atrapalhar na movimentação. Os fios de borracha normalmente são mais fáceis, eles oferecem uma resistência menor quando você vai mesmo movimentar o mouse de um lado para o outro. E existem os mouses wireless, que não tem fio nenhum. Foi por isso mesmo que eu decidi comprar um, justamente para não ter essa resistência do fio e não atrapalhar a movimentação. O único contra, né, que normalmente eles são a pilha ou a bateria, então você precisa recarregar ele de vez em quando. Eu fiz uma análise desse mouse aqui, o G305, até hoje eu não precisei trocar a pilha dele, tá na pilha que veio com ele. Isso já tem o que? Um mês e 5, 6 dias mais ou menos. Enfim, são essas opções de mouses que você encontra aí no mercado. Vamos fazer um resumão aí de tudo que eu falei. Primeiro, você vê a medida da sua mão, você considera ela grande, média ou pequena. Depois você escolhe o formato do mouse. Para mim, o formato do mouse é a principal característica, porque não adianta ter um mouse com sensor top de linha se você não consegue usar ele confortavelmente. Então você vai ver as dimensões dele, dimensões de comprimento, largura e altura, e levando em consideração aquilo que eu falei, se dependendo do tamanho da sua mão, esse mouse vai ser pequeno ou grande, enfim. E também a parte mais alta do mouse, se for mais centralizada, seria mais para quem usa pegada palm, se for mais para trás, seria quem usa pegada fingertip ou claw. Em seguida, sim, você vai ver o sensor, se ele é intermediário, top de linha. Não quer dizer que o sensor intermediário não vai te atender. A principal diferença que eu notei entre sensores intermediários e top de linha mesmo é o LOD, que é a altura de rastreio. Caso você suba o mouse um pouco mais para
fazer aquelas remadas, o sensor top de linha ele perde menos a precisão. Enfim, essa foi a principal característica, a principal diferença que eu notei. E depois o fio do mouse, seja ele wired ou wireless. O wireless você não vai ter o problema da resistência do fio, porém você tem o problema de ter que usar uma bateria, uma pilha, recarregar, enfim. E os mouses cabeados oferecem aquelas resistências que eu falei. Se o cabo for de borracha, uma resistência um pouco menor. Se for trançado, pode ser que tenha uma resistência um pouco maior. Bom, levando em consideração tudo isso que eu falei para vocês, acredito que você seja capaz de escolher um bom mouse para você. Um mouse confortável, com um rastreio que vai te atender. Logicamente, isso tudo que eu falei, o maior quesito proibitivo de você comprar ou não o mouse é o preço. Você define o quanto que você pode gastar, junto com todas essas características que eu falei, essas dicas que eu dei para vocês, você vai conseguir escolher um mouse para você que te atenda e que seja confortável. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva para mais vídeos e até a próxima. Fui!